Olá, meu nome é Vitória Alves Teixeira, sou docente do curso de Fisioterapia e vou apresentar o meu trabalho intitulado como Incidência de Fratura por Estresse em Atletas, uma revisão sistemática. Foi um trabalho orientado pelo professor Dr. Daniel Lobato e realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A fratura por estresse é conhecida como uma lesão óssea que pode ser parcial ou completa, resultante da aplicação repetida de estresse menor do que o necessário para fraturar o osso em uma única situação de carga. A sua prevenção, ela geralmente se dá por identificação e monitoramento de atletas em risco, com base nos fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos. Apesar da sua etiologia ainda não ser bem estudada, muitos desses fatores já foram identificados. Ou seja, os fatores de riscos intrínsecos são aqueles relacionados ao atleta. Alguns são comumente associados a fraturas por estresse, como o sexo feminino, a tríade da mulher atleta e também a síndrome de deficiência de energia relativa ao esporte. Os fatores de riscos extrínsecos são aqueles relacionados ao ambiente em que o atleta pratica seu esporte. Podemos citar também a modalidade esportiva, as cargas repetitivas, o tipo de calçado utilizado por esses atletas e o tipo de superfície de treinamento. Com isso, compreender os fatores e as características que contribuem para o acometimento das lesões é um primeiro passo importante no desenvolvimento de estratégias preventivas. Então, o nosso estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre a incidência das fraturas por estresse em atletas, identificando as principais características epidemiológicas da lesão. A revisão sistemática da literatura foi feita a partir do banco de dados eletrônicos da Medline via Biblioteca Virtual em Saúde. Nós utilizamos 3 conjuntos de descritores. O primeiro foi Stress Fractures, Incidence e Sports. O segundo foi Stress Fractures, Epidemiology e Athletes. E o terceiro foi Stress Fractures e Athletes. O nosso procedimento consistiu em 4 etapas. Inicialmente foi feita uma identificação dos estudos por meio dos descritores e, em seguida, todos esses estudos passaram por um período de triagem, onde eram lidos os títulos e resumos desses artigos. Se fossem considerados relevantes, eles passavam para a próxima etapa, que era a etapa de elegibilidade, onde eles eram julgados quanto aos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Por fim, aqueles que se encaixavam nos critérios de inclusão eram incluídos na pesquisa, que é a 4ª etapa. Então, o nosso estudo buscou por artigos que tratassem de fraturas por estresse em atletas, independentemente da modalidade esportiva. Então, deveriam ser artigos publicados em português e inglês entre os anos de 2014 e 2021. Deveriam ter o texto completo e seriam escolhidos os relatos de caso, revisão narrativa, revisão sistemática e também meta-análise. Então, inicialmente, nós encontramos 524 estudos e todos passaram pelo período de triagem, e desses, 463 estudos foram excluídos por serem irrelevantes, e 61 estudos foram selecionados por ter títulos e resumos relevantes. Esses 61 estudos foram lidos na íntegra, e destes, 25 foram selecionados para compor a amostra final da pesquisa, e 36 foram excluídos. Os nossos principais achados foram o local da fratura, onde observou uma alta incidência nos membros inferiores. Observamos também as modalidades esportivas, de concluir-se que todas as modalidades estão propensas ao acometimento da fratura por estresse. Foram identificados alguns fatores de riscos e também a alta incidência em jovens atletas e também a diferença de incidência
entre o sexo feminino e masculino. Pressupõe que o tipo e a frequência de atividade possam ser fatores de riscos diretamente relacionados à fratura por estresse, em geral ou em locais específicos. Por exemplo, os jovens atletas que apresentam alta incidência de fratura por estresse, acredita-se que a intensidade da competição, as demandas físicas, o estresse psicológico, as demandas de tempo e as expectativas impostas nesses atletas possam elevar o número de lesões nessa população. Além do mais, o aumento das taxas de lesões como um todo, no geral, está relacionado com o crescimento da inserção dessa população cada vez mais jovem no esporte de alto rendimento. Além disso, também explicaria o aumento da incidência no sexo feminino, pois apesar das fraturas por estresse poderem acometer tanto os homens quanto as mulheres, é amplamente aceito que as atletas têm uma maior chance de lesão. Acredita-se que, juntamente com o aumento da participação atlética, o treinamento intensivo causou problemas únicos de saúde para as atletas, conhecidas como a tríade da mulher atleta, que levam a anormalidades menstruais e acarretam efeitos deletérios nos ossos. Por fim, o local e a modalidade estão diretamente relacionados. Isso porque, embora as fraturas possam acometer todos os tipos de ossos, elas são mais comuns naqueles que suportam o peso corporal, ou seja, acarretando mais os membros inferiores. Porém, isso pode ser modificado devido a algumas demandas de certos esportes, por exemplo, o remo e os escaladores. Foi observado um maior acometimento na parte superior do corpo. O fato é que todos os esportes estão suscetíveis às lesões, alguns com mais chances e outros com menos. Então, com esse estudo, podemos observar a alta incidência das fraturas por estresse em jovens atletas e também nas mulheres, e também a diferença entre o acometimento dos membros superiores e inferiores, onde os membros inferiores são mais relatados do que os membros superiores. Além disso, todas as modalidades esportivas estão suscetíveis às lesões. Todos os atletas também estão suscetíveis. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.